Feche os olhos, vamos orar juntos. Deus amado e Pai bendito, que habita nos céus, mas que também habita nesse templo, venha, Senhor, habitar no nosso coração. Senhor, trazemos diante do Senhor o que somos, o que temos. Trazemos diante do Senhor nossa vida, Senhor, para que, como o Senhor faz com o barro, o Senhor possa moldar e modelar. Ó Senhor, nessa noite, mais uma vez, queremos, como filhinhos, nos ajoelhar aos seus pés, nos acercar do Senhor, para ouvir a sua voz, contando para nós as maravilhas da sua palavra, desse mundo que o Senhor criou. Toma-nos, Senhor, nas suas mãos. Abraça cada filhinho seu, que possamos ouvir o seu sorriso e sentir o seu abraço. E que enquanto, Senhor, ouvimos as maravilhas da sua palavra, o nosso coração se aqueça pelo poder e a força do seu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Que bom que é estar na casa do Senhor. Que bom é nós podemos estar entre amigos, entre irmãos e continuarmos a nossa série que está voltada para a comunhão e que se chama, alguém lembra? Alcance Poder. Nossa série baseada nesse livro aqui, que é o livro Alcance Poder, né? Eu disse para vocês a semana passada que estava ali, mas infelizmente não estava ali. Depois buscaram no finalzinho, hoje vai estar ali, tá bom? Já está lá no nosso guichê missionário, né? Onde a gente tem o material missionário, os DVDs, logo ali a primeira porta no corredor, tá bom? Se você quiser um manual para você ter comunhão, ouvir a voz de Deus. E hoje nós vamos estar estudando aqui a segunda parte do primeiro capítulo, que eu dividi em 2, e a segunda parte do primeiro capítulo, que ainda fala sobre oração, e que nós vamos estudar hoje a respeito de comunhão. Eu queria fazer uma pergunta, e para isso vai aparecer aí na tela a pergunta: por que orar? Por que orar? Essa é uma pergunta para você responder. E aí? Por que orar? Me ajudem? Vamos lá? Ter comunhão com Deus, né? Comunhão é uma via de duas mãos. Deus fala comigo, sim ou não? Eu falo com Deus? Como eu falo com Deus? Orando. E como Deus fala comigo? Pela palavra. Isso é comunhão. Mas orar para falar com Deus. Deixa eu fazer uma outra pergunta então. Por que interceder por alguém? Orar intercedendo por alguém. Por quê? Porque a oração tem poder. A oração tem poder de quê? Deixa eu fazer umas outras perguntas, veja, para você prestar atenção e pensar. Deus ama ao meu filho mais do que eu amo o meu filho? Sim ou não? Sem dúvida. Até porque o meu amor, ele é um amor humano, defeituoso, e o amor de Deus é perfeito. Então sim, Deus ama o meu filho mais do que eu amo meu filho. Deus ama ao meu filho mais do que a minha esposa, que é mãe, é capaz de amar o meu filho. Sem dúvida. Deus sabe melhor o que é bom para o meu filho do que eu sei? Mas ele é meu filho. E Deus sabe para o meu filho o que é melhor para ele mais do que eu sei? Mas sem dúvida, não tem dúvida nenhuma. Se Deus ama o meu filho mais do que eu, e se Ele sabe para o meu filho o que de melhor deve acontecer mais do que eu, então por que eu tenho que orar pelo meu filho? Se Ele já sabe de tudo, Ele sabe o que é melhor, Ele é capaz de pensar para o meu filho o melhor e de executar o melhor, e Ele ama o meu filho mais do que eu. Por que eu oro pelo meu filho?
Para que interceder? Por que interceder pelas outras pessoas? Eu usei o meu filho porque eu acho que em termos de relacionamentos humanos, acho que o maior vínculo afetivo, o maior, mais efetivo, mais poderoso vínculo afetivo que pode existir é entre pais e filhos, né? É o maior de todos. E eu usei o maior de todos para a gente poder pensar, se no maior vínculo afetivo Deus é capaz de agir melhor que eu, e Ele sabe o que tem que ser feito, então para que eu oro? Para que eu oro? Vamos continuar pensando. Deus age nessa terra? Sim ou não? Deus age. Parece uma pergunta bem óbvia e simples, né? Eu vou perguntar agora, Deus deveria agir no planeta Terra? Sim ou não? Ele age, mas Ele deveria agir? Sim ou não? Sim ou não? Sim, certeza? Outra pergunta. Deus respeita a liberdade de escolha do ser humano? Respeita. Aliás, é por isso que Deus aceitou morrer na cruz do Calvário, porque Ele respeita tanto a nossa liberdade de escolha, tanto, que quando Ele escolheu nos criar livres, Ele já sabia que Ele teria que morrer. Ou seja, na verdade, Deus escolheu morrer em prol da nossa liberdade de escolha. Porque se Ele quisesse criar sem liberdade de escolha, Ele não precisaria ter morrido. Mas Ele aceitou morrer antes de nos criar, nos dando a liberdade, sabendo que a liberdade de escolha nos iria levar ao pecado, à rebelião contra Deus. Rebeldia. Então, Deus respeita a liberdade de escolha. Dentro do nosso planeta Terra, Adão e Eva exerceram a sua liberdade de escolha quando Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim, e eles escolheram Deus ou Satanás? Quem eles escolheram? A Deus ou a Satanás? Ao Senhor ou ao inimigo? Aí ele escolheu o inimigo. Os dois escolheram o inimigo. A partir daí, quem passou a governar a terra? Deus ou o inimigo? Certeza? Não é Deus que governa essa terra? É Deus ou é inimigo? Quem passou a governar? Bom, se é o inimigo que governa a terra, então como é que Deus pode agir na terra, se Deus respeita a liberdade de escolha? Ele intercede. Como? Quando nós pedimos a presença dele? Nós autorizamos Deus? É isso? Deus escolheu mover-se na terra através da liberdade de escolha do seu povo. Ou seja, Deus respeita tanto a liberdade de escolha que quando o ser humano pecou, escolheu um outro Deus com letra minúscula, porque Deus mesmo só existe um, e esse Deus com letra minúscula passou a reinar, e a gente pode imaginar assim, o planeta Terra criado, um planeta de glória, né? O reino da glória, e de repente quando o ser humano escolheu o inimigo, deveria ter entrado aqui na Terra, no lugar do reino da glória, de luz, criado por um Deus de glória, deveria ter entrado o reino da morte, que seria totalmente escuro, sem luz, escuro. Porém, esse reino da morte, ele nem chegou a reinar um segundo, porque Deus se ofereceu para morrer no lugar do homem. Então naquele momento se juntaram o reino da morte com o reino da graça, e quando os dois se interpuseram, fizeram um mundo não de glória, não de luz, mas um mundo cinzento, opaco. Dá para você imaginar isso? Sim ou não? Você consegue imaginar a cor do mundo assim? Aí Deus escolheu mover-se na terra através da liberdade de escolha dos seus
dos seus filhos. Lembra da conversa de Deus com Jó? Lembra? Da onde você vem? Eu venho de rodear a terra. Viste lá o meu servo Jó? Na verdade, Deus estava dizendo assim: o que você está fazendo aqui? E Lúcifer estava dizendo: eu estou vindo do meu domínio, da terra. O senhor não está fazendo uma reunião entre os representantes do mundo? Eu estou vindo dos mundos, eu estou vindo do meu domínio, eu domino a terra. E Deus está dizendo assim: pois você viu lá no seu domínio, na terra, o meu servo Jó, porque lá na terra, quem escolhe a mim é servo do meu reino, embora viva naquele mundo cinzento seu. Ou seja, cada pessoa que aceita a Deus aqui na terra é um ponto de luz nesse planeta cinzento escuro. O que aconteceria se todas as pessoas aceitassem a Deus e escolhessem Deus como seu Senhor? O que aconteceria com esse planeta cinzento? O que aconteceria com ele? Ele ficaria todo iluminado e ele passaria de novo a ser um planeta de glória, e Jesus podia vir e salvar todo mundo aqui na terra. Ao contrário disso, um pontinho luminoso aqui, outro pontinho ali, outro aqui, e o planeta continua cinzento por causa disso. Deus escolheu mover-se na terra através da liberdade dos seus filhos. Deus escolheu se mover na terra através das orações dos seus fiéis. Como assim? Veja só, nós somos instruídos a orar na palavra de Deus. Orar por quê? Mateus 6,11, vamos falar junto comigo, vocês não estão desanimados hoje não, né? A orar pelo pão de cada dia. Lembra Mateus 6,11? Vamos abrir a Bíblia. Eu não gosto de ficar com a Bíblia fechada e aparecendo só ali. Eu gosto de abrir aqui também. Mateus 6,11. E aqui está assim: portanto, verso 9, portanto vós orareis assim. Os discípulos tinham pedido para Jesus para ensiná-los a orar. E Jesus diz assim: vocês querem aprender? Orem assim. E começou: Pai nosso que estás nos céus e tal. E no verso 11 diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus me ama, sim ou não? Ele sabe que eu preciso do pão de cada dia para comer, para poder viver, sim ou não? Então por que eu preciso pedir para Deus o pão de cada dia? Por que eu preciso? Ele instrui a gente a orar pelo pão de cada dia. Nós somos instruídos a orar por mais trabalhadores para a vinha. Mateus 9,38, está aí pertinho, né? Mateus 9,38. E aqui diz o quê? No 9,38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus deseja que o mundo inteiro fique conhecendo o Evangelho? Sim ou não? Então por que Deus manda nós orarmos para que Deus mande mais trabalhadores? Não é o desejo dele de mandar mais trabalhadores? É o desejo dele ou não? É. Então por que ele diz assim: roguem para que haja mais trabalhadores na vinha? Roguem para que mais pessoas queiram pregar o Evangelho, estejam inflamadas pelo poder do Espírito. Orem por isso, porque a seara é grande, tem poucos ceifeiros. Orem. Por quê? Se é o desejo de Deus salvar todo mundo, por que Ele nos pede para orar por isso? Somos instruídos a orar pelo avanço da pregação, a mesma coisa, né? Aí diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Ou seja, a palavra de Deus nos instrui a orarmos para que a pregação do Evangelho, mas é a vontade de Deus que o Evangelho seja pregado. Jesus nos ensinou a orar assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Você já prestou atenção no que você diz quando você ora o Pai Nosso? Jesus diz assim: portanto vós orareis assim. Querem orar direito? Orem assim: Pai Nosso que estás no céu. E aí lá no meio diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Como que eu preciso orar para que Deus consiga fazer a vontade dele na terra? É isso? Se eu não orar, Deus não pode fazer a vontade dele na terra? É
interessante isso, não é? É terrivelmente interessante. A palavra de Deus é tão profunda e tão maravilhosa. Por isso que eu fico arrepiado cada vez que eu estudo a palavra de Deus. Porque o conhecimento da palavra é tremendo. Ele mexe com as nossas bases. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: esse mundo dominado pelo pecado, onde os seres humanos escolheram o mal como o seu rei e o seu reino. Nesse mundo, Deus, respeitando a liberdade de escolha dos seres humanos, Ele não pode agir até certo ponto. Deus, Ele deixa equilibrar o poder do bem com o poder do mal. Mas para que Deus possa atuar aqui, sem infringir uma lei dele, a lei da liberdade de escolha, Ele precisa que os seus servos, os fiéis, aqueles que também são pecadores, eles que escolheram a Deus como seu Senhor, eles, na qualidade de pecadores, salvos pelo sangue de Jesus, remidos pelo sangue e a graça maravilhosa do Senhor Jesus, como cidadãos do reino dos céus, mas na condição de nascidos do pecado, que eles intercedam e digam: Senhor, eu sou um ser humano, um pecador, eu sou nascido na escravidão do pecado, mas eu aceito a graça e a salvação maravilhosa pelo sangue poderoso do Senhor Jesus. Por isso o Senhor me faz livre do mal, e eu, na mesma condição do meu irmão, que é um pecador, eu intercedo por ele. Faça, Senhor, a sua vontade na vida dele, faça a sua vontade nesse mundo, Senhor, que se cumpra a sua vontade. Em termos, Deus, depende que eu, pecador, o Alcione tinha usado um termo, que eu o quê? Autorize. Que eu autorize Deus a agir nesse mundo onde eu sou pecador e onde o pecado impera. Por isso Jesus diz assim: orem assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Senhor, faça a sua vontade aqui na terra, e faça no céu também, por favor. Eu rogo ao Senhor que faça isso. Faça a sua vontade. Coisa tremenda. Será que eu estou falando mentira aqui? Será que eu estou inventando alguma coisa? Elias foi avisado por Deus de que ia parar de chover. Lembra desse episódio? Deus disse para Elias que ia parar de chover. Quanto tempo ia parar de chover? Quanto? 3 anos e meio. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito ao mesmo sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Deus não tinha dito para Elias que ele, Deus, ia fazer parar de chover por 3 anos e meio? Deus tinha dito ou não tinha? Sim ou não? Sim, Deus tinha dito. Deus falou: Elias, eu vou fazer parar de chover durante 3 anos e meio. Aí o Elias foi lá e fez o quê? Ele orou para Deus fazer parar de chover. Se era a vontade de Deus fazer parar de chover, por que Elias tinha que orar por conta disso? Agora vamos ver mais. 3 anos e meio depois, o que aconteceu? Olha aí, 1 Reis 18:1. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Olha, aqui a palavra de Deus está simples, clara, direta. Vai lá e se apresenta a Acabe, porque eu vou fazer chover. Darei chuva sobre a terra. Elias saiu da presença de Deus e foi direto para a presença do rei. Foi assim? Foi isso? Vamos ver. Elias foi orar. E enquanto Elias orava, ele orou e mandou logo em seguida a oração dele, o servo dele, para olhar lá para o lado do mar, como é que estava o céu. 3 anos e meio sem chover. E ele mandava o servo dele. E disse assim: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído abundante de chuva. Foi na primeira vez que ele fez isso? Elias orou quantas vezes? Aí o texto diz que Elias orou uma vez, mandou o servo.
Orou mais uma vez, mandou o servo. Orou mais uma vez, mandou o servo. E por 7 vezes ele orou. Na sétima vez, o servo voltou e diz assim: eis que eu estou vendo lá para o lado da banda do mar uma nuvenzinha escura, tamanho da mão de um homem. Tamanho da mão de um homem. Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído abundante de chuva. E se Elias não tivesse orado, será que teria chovido? Hã? Sim ou não? O que você acha? Está em dúvida? Você está em dúvida ainda? Tem um texto aqui interessante. E disse ao seu moço, né? Bom, aqui está a história direitinho. A 7ª vez, vou ler esse texto, vamos lá. Vou ler o texto direitinho do jeito como ele está aí. Porque eu só citei o texto, né? Então vamos lá. E disse ao seu moço: sobe e olhe para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. 7 vezes. Elias orou 7 vezes. Será que se ele não tivesse orado, teria chovido? Sim ou não? E se ele tivesse orado 6 vezes, teria chovido? Não? Você está em dúvida? A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Eu não tenho dúvida nenhuma de que se Elias não tivesse orado, não choveria. Porque se ele orou 1 vez, não adiantou. Orou 2, não adiantou. Orou 3, não adiantou. Orou 4, não adiantou. Orou 5, não adiantou. Orou 6 vezes, não adiantou. Ele orou 7 vezes. Somente na 7ª vez, Deus estava querendo dizer alguma coisa para mim. Tem esse texto aí do comentário bíblico adventista que diz assim: houvesse ele sido vencido pelo desencorajamento na 6ª vez, sua oração não teria sido respondida, mas ele perseverou até que a resposta veio. E eu concordo com o que diz esse comentário aqui. Concordo completamente, porque Deus deu provas disso. 1 vez não adiantou. Se 6 vezes não adiantaram, se ele tivesse ficado parado sem orar, aí é que não tinha adiantado mesmo. Mas ele orou, e só na 7ª vez, Deus está querendo dizer alguma coisa para você e para mim com isso aí. Ele está dizendo: olha, talvez você ore 1 vez e não adiante, ore 2 e não adiante, talvez você ore 6 vezes e não adiante, mas não desista, porque a oração é assim. Existe uma palavra que tem que ser agregada à oração, e essa palavra se chama assim: persistência, insistência, perseverança. Exercício é assim, dieta alimentar é assim. Se não tiver perseverança, persistência, insistência, Deus está dizendo para você e para mim assim: insiste com isso. Lembra um verso da Bíblia que diz assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á? Lembra disso? Jesus está dizendo assim: pede e eu dou. É ou não é? Está dizendo isso ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ele está dizendo pede e eu dou. Mas está dizendo pede e eu dou o quê? Qualquer coisa que você pedir? Nesse verso você está dizendo isso? Então vamos ver. Eu estou tentando achar o texto que está aqui. Eu estou achando que é é Lucas 11, né? É isso mesmo. Lucas 11. Olha só como é que começa essa história. Lucas 11, verso 5. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães,
Pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho a lhe oferecer. E o outro responde lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para dar. Digo-vos, Jesus disse, que se ele não se levantar para dar-lhes, né, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo do que tiver necessidade. Jesus está dizendo assim: se o amigo chegou na tua casa e você está despreparado, você correu na casa do vizinho e disse: me arruma 3 pães. Aliás, esse amigo devia ser comilão, né? Porque pediu 3 pães, disse que era um amigo, né? Me arruma 3 pães porque chegou, eu estou despreparado. E o amigo de lá de dentro diz: olha, eu já estou dormindo, volta amanhã. Ele diz: se ele não der pela amizade, insiste, porque ele vai dar pela insistência. Olha o que Jesus já diz logo em seguida: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo: insista, persista, seja assim, importuno com Deus. Porque um camarada que vai lá no meio da noite pedir o pão para o outro, ele está importunando porque o outro está dormindo. Diz, seja importuno com Deus. Jesus está dizendo assim: me importune com isso. E ele diz assim: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhes-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedem. Jesus estava falando de pedir o que aqui? O Espírito Santo. Pedi e dar-se-vos-á, o Espírito Santo. Buscai e achareis, o que? O Espírito Santo. Batei e abrir-se-vos-á, o que? O Espírito Santo. É disso que ele está falando. Mas ele está falando assim: peça com insistência. E deixa eu te perguntar de novo: será que não é vontade de Deus que você tenha o Espírito Santo? É vontade ou não é? E por que não basta uma vez só você pedir o Espírito Santo? Tem que pedir muitas vezes. É porque Jesus gosta de ver os filhos dele humilhados ali, se arrastando aos pés dele, dizendo: oh Senhor, eu te imploro. Ele gosta de dizer, ele pede de novo, reles mortal, é isso? Não. É porque com a insistência e a perseverança cresce a fé, a confiança. A única maneira de eu conseguir a graça, alcançar a graça de Jesus, é através do quê? Da fé. E sabe como é que eu exerço a fé? Eu exerço a fé enquanto eu ainda não recebi uma bênção. É assim que eu exerço a fé. Porque enquanto eu não recebi, eu tenho que crer que ela virá, é ou não é? Quando eu recebi, a bênção se materializou. Aí eu não preciso mais de ter fé. Então Jesus deixa a gente insistindo e pedindo para que a fé da gente desenvolva e a gente possa alcançar um nível de fé. O grande problema é que na maioria das vezes as pessoas desistem, né? Aliás, elas não só desistem, pedem uma vez, já ficam olhando para Deus e Deus não fez, aconteceu tudo o contrário. Como? Pedir, dar-se-vos-á, buscar com insistência, com insistência. E como é que acontece quando nós intercedemos por alguém? Está aí um pecador. Esse pecador ele não devia estar orando assim não, tá? É que eu não tinha uma outra figura, eu botei essa mesmo. Mas ele é um pecador, ele não está nem aí com Deus, essa é a verdade, tá? Eu queria representar de outro jeito. Quando eu tiver uma outra figura para botar nesse lugar, eu vou botar. Esse é um pecador que não quer saber de Deus, ele não está orando. Faz de conta, tá? O pecador é nascido no pecado. Você pode ver ao redor dele uma aura de pecado. Ele é assim envolvido. Ele é prisioneiro do pecado, ele está numa bolha de pecado. Mas Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
a fim de que esteja para sempre convosco. Imagina aquele pecador. Ele é um pecador que não quer saber de Deus. Você conhece pessoas assim? Não querem saber de Deus. Você conhece algum pecador a quem você ama muito, gostaria demais que ele abrisse o coração para Jesus, mas ele não quer saber de Deus? Aliás, você quase arrumou inimizade com ele, você ama muito, mas ele quase ficou com raiva de você, porque você tentou falar de Deus para ele, mas ele não quer saber de Deus. Conhece alguém assim? É de alguém assim que nós estamos falando. E Jesus diz assim: imagine esse pecador sozinho no mundo, não tem ninguém que ore por ele, não tem ninguém que interceda por ele, ninguém. Ele é sozinho no mundo. Será que Deus pode tocar no coração desse pecador se ele diz: eu não quero saber de Deus? Deus pode ou não? Deus, ele não pode, mas ele pode. Deus não pode ir diretamente no coração da vida dele, mas Deus, ele dá uma volta assim. Deus não pode agir diretamente, porque ele não permitiu, ele não abriu o coração. Então Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha só como é que acontece no mundo espiritual. O Filho pede ao Pai, e o Pai envia quem? O Pai envia o Espírito. Agora dá uma olhada. Acontece que nós estamos muito separados. O pecador está lá embaixo, envolvido pelo pecado, enquanto o Pai, o Filho e o Espírito estão lá. O Filho pede ao Pai e o Pai envia o Espírito. Agora, quando acontece isso, como é que o Espírito age? Ele age através de anjos. Anjos. E como é que esses anjos agem? Diretamente no pecador? Você viu que tem alguma coisa a mais envolvendo? Parece um ovo aquilo ali, não é? Tem a clara do ovo por lado de fora, e ali o pecador. Olha só, Deus só pode agir na superfície desse pecador, porque Deus não pode agir diretamente. Deus age como? Através de mensagens. Você ouviu um sermão aqui na igreja, gostou demais, foi lá e pediu: eu quero a cópia desse sermão que eu vou dar para um amigo meu, vai tocar o coração dele, é para ele, eu pensei nele enquanto eu estava ouvindo o sermão. E você dá, e ele, um dia, ele fica com aquilo lá, um monte, mofando. Um dia ele entra em dificuldade, e aí ele pega lá: eu vou ver aquele DVD, cadê aquele DVD? Procura e acha, e ele põe lá, e Deus fala no coração dele através de uma mensagem. Deus atua através de providências especiais, necessidades, eventos. Olha o que eu falei aqui, não é? De repente não é através de um DVD, mas seu amigo teve uma necessidade, você chegou com um convite para ele bem na hora: vamos lá, vai começar um programa lá na minha igreja, um culto sobre as parábolas de Jesus nos domingos, e aí você convidou, e ele veio, e ele ouviu o sermão, e Deus tocou. Foi exatamente o que ele precisava de ouvir, através de uma programação, de um evento. Mas Deus não pôde ir diretamente no coração dele. Por quê? Olha como é que está a situação. Vi que não havia ajudador algum. Deus viu. E maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Algumas vezes há pessoas que não tem nenhum intercessor, e Deus fica assim desesperado. Eu fico imaginando como muitas vezes o anjo da guarda, ele fica desesperado, porque ele não pode agir diretamente na vida do pecador. Deus tem que agir através de um pecador para agir na vida do outro. Por isso que o evangelho tem que ser levado por um pecador, para ele romper com o domínio do mal nesse mundo. Ele diz: eu aceitei a Cristo, por isso eu agora vou levar para você aquilo que mudou a minha vida, aquilo que falou comigo, e eu vou romper com o domínio do mal, eu vou levar Jesus para você. Por isso Deus não pode colocar um anjo para tocar fortemente, falar para o pecador, tocar diretamente. Ele não pode, e o anjo tem que usar assim, e às vezes o anjo, ele fica ali, eu fico imaginando, o anjo fica torcendo. Deus, você senta no ônibus, e Deus coloca do teu lado alguém que precisa exatamente do texto bíblico que você leu naquela manhã, e você fica naquela ali dormindo, né? E Deus, os anjos desejando, fala para ele aquilo que Deus deu para você hoje de manhã, ele está precisando daquilo.
Maravilhoso que não houvesse nenhum intercessor. Mas, então de repente, surge uma figura. Uma mãe intercedendo por um filho. Um amigo intercedendo pelo outro. Surge a figura do intercessor. Como é que Deus age agora? Olha a volta que Deus teve que dar para chegar no pecador quando não há um intercessor. Bom, o filho pede para o pai envia o Espírito, e o Espírito toca no coração de quem? De quem? Do intercessor. Porque isso não sai do intercessor, ou querer orar pelo outro, é o Espírito que toca, e ele abre o coração do Espírito e diz: ó Senhor, o Senhor está tocando no meu coração, e eu vou orar pelo meu amigo. Eu estou lembrando dele. E você se ajoelha e ora, e intercede, e clama pelo seu amigo. Agora, o intercessor retorna a sua oração para o Espírito. E o Espírito de Deus agora, tendo tocado no seu coração e tendo o seu retorno, ele recebeu o quê? O que ele recebeu? Autorização para que ele possa tocar no coração do outro pecador. Ele vem que nem uma flecha e ele vai direto no pecador. A outra flechinha parou um pouco antes, não parou? Essa aqui agora foi direto. Porque você vai dizer assim: Senhor, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora igual ao meu filho, eu nasci nesse mundo de pecado, mas eu, pela graça de Cristo, eu recebo a salvação em Cristo Jesus, a graça de Cristo Jesus, e agora, Senhor, eu, uma pecadora, sou salva em Jesus, cidadã do reino dos céus. Por isso, Senhor, na condição de pecadora, eu intercedo pelo meu filho, Senhor. Eu autorizo o Senhor, mesmo ele não querendo, mesmo ele desprezando o Senhor, vai lá e toca naquele coração. Quantas histórias eu já ouvi de mães que dizem para mim: sabe, pastor, num momento da minha vida, meu filho começou a dizer: mãe, não ore por mim. Não, para de orar, mãe. Já ouviu história assim? Filho, vou orar por você. Ih, mãe, eu não quero que você ore por isso. Já ouviu? Quem já ouviu? Levanta a mão, quero ver a mão erguida. Olha para trás, fica com a mão erguida e olha para trás. Não ora por mim, mãe. É porque ele sabe que quando a mãe ora, o céu se move, o mundo espiritual se move, se agita, e o Senhor Deus recebe a autorização de um ser humano caído no pecado, redimido pelo sangue de Jesus, e ele pode ir diretamente no coração do pecador, e aquilo incomoda. Por isso muitas vezes eu oro dizendo: Senhor, incomoda ele, Senhor, incomoda, fala no coração, se for preciso, Senhor, dá um chacoalhão nele, mas incomoda, não deixa ele ter paz, Senhor. Fala com o seu Espírito, sopra, fala de todos os jeitos. E ele começa a ficar incomodado. Deus não atormenta a vida de ninguém. Deus não arromba portas. Por isso Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Imagina que você está na sala da sua casa, você está lá tranquilo, e alguém começa a bater na porta. A batida é assim, intermitente, assim, ó. Aqui não vai funcionar, mas ó. Não para. Você vai ficar tranquilo na tua sala se a batida estiver sendo assim? Não para. Você diz: eu não vou atender. Aí passa um minuto. Pô, essa pessoa não desiste? Pum. Não desiste? Não desiste. Se não há intercessor, a batida vai ficando fraquinha. E se há intercessor, a batida se intensifica. Deus não arromba a porta. O inimigo arromba a porta. Ele arromba a porta. Ele engana você. Deus não engana. Ele aterroriza você. Ele ameaça você. Deus não ameaça ninguém. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. O incômodo que você vai ter é de ouvir o Senhor Jesus batendo. Querido, toda vez que você pensar assim: oh meu Deus, e agora? Não me restou mais nada a não ser orar.
lembre do poder que tem uma oração feita com eficácia. Orou uma vez, não adiantou. Orou 2, não adiantou. Orou 7, não adiantou. Quem sabe nesse caso está precisando de 70 vezes 7. 490. Ora 490 vezes. Mas não desiste, insiste, persiste, batalha, guerreia a guerra da oração. Enquanto isso a gente fica parado, estagnado. Como se a oração não tivesse efeito nenhum. Como se Deus não pudesse operar através da oração. Mas aquele que um dia escolheu ser cidadão do reino do céu, mesmo vivendo nessa terra, recebe do Senhor Jesus a autoridade como filho para ser um intercessor, para orar, para efetuar, trazer o bem, abençoar a vida de uma outra pessoa. E o Senhor Deus espera nada mais, nada menos de nós do que isso. Que nós assumamos a nossa posição de guerra, de combate, através da oração. A oração é assim, maravilhosa, querido. Se você duvida, faz o teste da oração. Escolhe uma pessoa bem dura, bem dura, bem dura. Ora por ela 1 mês. 1 mês. Intercede para Deus bater no coração, bater. E pede para Deus uma amostra. E você vai ver aquela pessoa começando a amolecer. Ela vai começar a amolecer. Ela vai chegar a você fazer alguma pergunta. Ela vai te contar alguma coisa diferente. Ela vai demonstrar como Deus está atuando na vida dela. Ora. A oração acalma a gente, ela dá paz, mas a oração tem o poder de Deus. E quando nós oramos e colocamos tudo nas mãos de Deus para que o reino espiritual, Deus no reino espiritual haja, não existe força que possa suportar. Não existe forças que possam resistir a isso. Por isso está na nossa mão orarmos e intercedermos e clamarmos. Se a oração de uma mãe tem um efeito poderoso, que efeito tem quando uma congregação se ajoelha e ora? Que efeito tem? Quando muitos intercessores se unem para orar por um objetivo. E alguns problemas não saem nem com 70 vezes 7. Jesus disse, essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Jejum e oração. O jejum vai ser um objeto de estudo dentro desse livro também, nas próximas noites. Hoje, Jesus está chamando a você e a mim para sermos guerreiros de oração, para assumirmos o nosso papel intercedendo. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar assim, simplesmente assistindo, de braços cruzados. Nós precisamos agir para que o poder de Deus se manifeste. Você conhece uma música que diz assim: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Grande é o Senhor e as obras que Ele faz. Seu amor não tem limite. Canta. O Daniel vai ajudar a gente a cantar. Falar com Deus. A música vai ser projetada. E eu quero ouvir você cantando. Você soltando a sua voz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz.
pediu, abrirá alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi falada ao nosso coração e pela oportunidade que temos de, através da oração, entrarmos em contato com o céu. Leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te acompanhe.